Bom, como nós já tínhamos falado sobre a ida ao passado e a ida ao futuro, essa questão do livro A Memória e o Tempo, nós fizemos no vídeo anterior uma análise de uma experiência do Saulo. Na verdade, a gente queria fazer uma análise de outra experiência. E citamos essa primeira, que resultou naquele vídeo, que acabou dando pano para manga, porque é aquilo, né, gente? A gente está aqui aproveitando o tempo que a gente está caminhando no parque, até para que a gente possa caminhar de fato. A gente está aproveitando o tempo e fazendo essas questões. Antes de sair de casa, eu já tinha mais ou menos a ideia do que ia falar, mas a gente está falando sem leitura, sem organizar um roteiro. Então, obviamente, que muitas das coisas que a gente está falando passam pela busca na memória. A gente às vezes tem que parar o raciocínio para pensar. Eu sei. Não é à toa que quase ninguém vê esses vídeos. Eu sei disso. Mas tudo bem. A segunda experiência do Saulo, que ele narra nas suas vivências, está baseada, foi a seguinte. Ele volta no passado dele, numa praia, lá onde ele vivia, quando criança, em Salvador. Acho que é Salvador, tá, gente? Não tenho certeza, mas isso não importa. E ele vai nessa praia, que ele ia sempre com a família. Mas o interessante dessa experiência é que quando ele vai nessa praia, ele não vai no dia em que a família está. Ele volta no passado, ele olha os carros, ele vê a paisagem, ele vê tudo tal como era na época, já que hoje ela já não era daquele jeito. As coisas que existiam na época. Então vamos tentar exemplificar. Imagine, vamos falar aqui do meu passado. O meu passado. Nos anos 80, início dos anos 80, eu morava num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Vista Alegre. E nós íamos para uma praia, era comum, porque o ônibus, antigamente não tinha muito ônibus para a Zona Sul, tá? A maioria dos bairros do Rio de Janeiro, fora da Zona Sul, tinham acesso dificultado para chegar nas praias da Zona Sul, tá? Os ônibus eram basicamente 4 ônibus: 484, 485, 474 e 472. Tinha mais, mas do subúrbio você tinha só esses 4 ônibus. Não precisa nem dizer que sábado e domingo era uma coisa de louco, porque os ônibus eram tomados. Então muita gente evitava ou ir nas praias da Zona Sul, ou tinha que ir, se a pessoa não tivesse carro, né? E nos anos 80, as pessoas com carro, o número era menor. Não havia cartão de crédito, era uma série de dificuldades de renda, né? Que é diferente de hoje. Só para exemplificar para quem for mais jovem, era muito mais difícil comprar um carro naquela época e etc. Lembrando que eu era pré-adolescente, adolescente, então eu posso estar com a memória muito limitada a minhas experiências. Não, eu estou falando mais da minha observação, do meu ponto de vista, do meu local de fala, suburbano, carioca, anos 80. Então, por um motivo ou por outro, a praia que a gente ia muito era a praia do Bananal, na Ilha do Governador, a praia da Pedra da Onça. Foi a primeira praia que eu fui sozinho, sem pais, ia só com os amigos, porque o 910 ele ficava ali
passava ali no Largo do Bicão, a gente ia andando de Vista Alegre até o Largo do Bicão e pegava o 910. Então as primeiras vezes que eu fui à praia sozinho, só com amigos, foi para a praia da Pedra da Onça, Praia do Baranal. Anos depois, tendo contato com o pessoal da ilha, lá do Centro Espírita da ilha, através da Comerge, anos depois, a gente passou lá de carro e estava tudo mudado, né? Já não é mais uma praia que as pessoas vão, né? As praias da Baía da Guanabara são muito poluídas e há muitas outras opções do que naquela época das pessoas se mobilizarem, e boa parte da população tem carro, ou tem metrô, tem trem, tem muito ônibus, tem BRT, ou seja, hoje em dia essas praias praticamente não fica lotada, ninguém vai mais nessas praias e não tem mais os bares todos que tinha naquela época. Eu só quis exemplificar isso para falar o que aconteceu com o Saulo. Então ele percebeu, ao voltar nessa praia que ele ia na infância, nesse local, que ele voltou no passado porque tudo estava como era naquela época. E aí, só que ele foi num dia, olha o curioso, em que os pais não estavam lá. Não foi um dia da memória dele. Foi um dia em que a família não foi visitar. Então foi um dia diferente daqueles que ele tem na memória. E ele acredita que tenha ido no passado real. Ele não interferiu em nada, ele não modificou nada, mas ele acredita que tenha ido e vislumbrado o passado real. Ok. Fazendo análise agora, isso é possível? É. Em desdobramento você pode voltar no passado e ver as imagens. O que você não consegue é fazer uma viagem no tempo real. E no vídeo dele, a impressão que me passa, e lembra, eu estou falando de memória, eu vi esse vídeo tem mais de 2 anos, a impressão que me passou, que ficou na minha memória hoje, é que ele acreditava que ele estava lá fisicamente, que ele teve um retorno no espaço-tempo. E aí eu repito, eu acredito que não foi bem isso que aconteceu, pelo simples fato de que ele estava desdobrado, ele estava fora do corpo. O perispírito dele, o corpo astral dele, é que voltou. Então o que ele viu foi a mesma coisa, aí vamos fazer um traço paralelo, que o Luciano dos Anjos viu no Eu Sou Camille Desmoulins, na obra Eu Sou Camille Desmoulins, de Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos. O Hermínio de Miranda, através de pulsos magnéticos, coloca o Luciano dos Anjos em transe sonambúlico, e Luciano dos Anjos em transe sonambúlico, ou seja, desprendido, mas não conscientemente, por pulso magnético. O Luciano dos Anjos começa a mostrar em vários momentos a paisagem, os locais da França do século XVIII, do final do século XVIII. E aí no livro revelado muito claramente, ele magnetizado mostra que ele foi Camille Desmoulins, um dos líderes da Revolução Francesa. E aí, em vários momentos do transe sonambúlico, o Hermínio, o Luciano, ao narrar as vivências dele, o Luciano fala do lugar, o que ele está vendo, que ele está naquele lugar. Ele, em momento algum, gente, o Luciano
voltou lá no passado real. Ele visitou o lugar porque o lugar está na memória dele, né? Ele está fazendo uma regressão de memória. E o lugar, psicometricamente, ele fica plasmado nos registros etéricos e você consegue acessar através da psicometria. Mas esse vislumbre, ele não é modificável. Então o que o Saulo Caldeirão, me parece, teve foi um contato desses. Ele vai no conjunto de formações fluídicas, chamadas no Oriente de registros acásticos, entra num processo anímico mediúnico, em que ele vê os registros, interage tridimensionalmente com aquilo, mas em momento algum, de fato, ele está lá fisicamente, porque o que ele está tendo é uma experiência de desdobramento. Para ele estar lá, ele teria que desdobrar, se materializar e interagir. E a materialização depende de ectoplasma. Então, a saída dele ao passado nos parece, sempre lembrando aquilo que a gente falou, eu acho que no outro vídeo, a ciência espiritual é uma ciência, então nós podemos usar para ela a abordagem de Thomas Kuhn, de Karl Popper, quando Karl Popper nos fala que a ciência só é ciência se ela for corrigível, se ela puder ser questionada, né? Immanuel Kant, filósofo, fala-nos da questão da crítica da razão pura. Tudo pode ser criticado, até mesmo a crítica. Então, é lógico que a abordagem que a gente está fazendo, não é dogmática, mas não quer dizer por isso que ela é falha ou imperfeita. Ela é a verdade de ponta possível até o momento, com os dados que nós possuímos, ok? Ela não quer dizer com isso que qualquer um pode chegar e refutá-la, não. O que nós estamos falando é o conjunto de conhecimentos que se tem sobre esse assunto até o presente momento. Mesmo que o conjunto de conhecimentos que se tenha sobre esse assunto seja paranormal, de fundo mediúnico paranormal, que é subjetivo por si só. Mas então, voltando, o que o Saulo Caldeirão parece ter tido foi uma experiência de retorno ao passado, mas não do retorno do passado real, mas uma experiência que envolve os registros psicométricos daquele local, naquele dia, naquela época, pelo simples fato de que ele está desdobrado. É uma experiência astral, é uma experiência desprendida, não é uma experiência física. E as pessoas que têm desdobramento, eventualmente terão esse tipo de vivências. Conseguirão acessar os registros psicométricos ou acásticos, o nome que quiser dar, que existem de todos os lugares do passado. Mesmo que você ache que está interagindo, na realidade, essa interação, como nós falamos no vídeo anterior, ela está ligada a um onirismo, a um processo fluídico mental, psicomental, que inclusive a gente pode inserir que isso acontece com muitos desencarnados. Muitas pessoas desencarnam e continuam vivendo sua vida e constroem cenários psicomentais achando, reproduzindo todo um cenário idêntico ao que ele vivia em vida. No livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira vai nos falar do caso do Pedrinho, um desencarnado que já tinha desencarnado há algumas décadas, mas que quando ela desdobrava e ia até o Pedrinho, o que ela via não era a casa do sobrinho, como era na época, anos 60, mas sim a mansarda de 60 anos antes, onde o Pedrinho vivia, que era um local com quase nenhuma casa,
era um mini sítio. O local era o mesmo, mas só que 60 anos atrás. Mas aquele local, 60 anos atrás, a Ivone do Amaral, ela não regrediu no passado. Aquilo era, se vocês forem lá olhar no livro, o Pedrinho, ele plasmou aquilo ali a partir dos apegos dele, das memórias dele. Então, quando ela ia até o Pedrinho, ela entrava no mundo psíquico do Pedrinho plasmado. Quando o Pedrinho foi retirado, aquilo provavelmente se desmanchou, já que aquilo era uma criação fluídica temporária do espírito desencarnado. Então, muitos desencarnados criam cenários e mentais, porque a matéria do mundo espiritual, ela é fluídica, ela é adaptável. Então você pode criar vários cenários, mesmo que a nível inconsciente. Você não sabe que está criando cenários. Você não tem ideia que aquilo ali é você mesmo que está plasmando devido a seus desejos, apegos e memórias. Mas isso é muito comum, tá? Isso explica muitas coisas que acontecem quando você está no mundo espiritual. E explica também as plasmagens fluídicas que existem nas regiões chamadas umbralinas. Explica muito das plasmagens fluídicas das regiões chamadas umbralinas. Então, o que nos parece é que nessa vivência do Saulo, ele acessou esse processo acástico, psicométrico, do local que está registrado, de todos os locais do universo. Ele acessou num dia em que ele mesmo não esteve lá com a família quando ele era criança. Como vocês veem, esses assuntos são muito interessantes, mas eu acho importante que a gente os relate para que nós cresçamos juntos. Se você tem experiências próximas a isso que a gente está comentando, escreva aí nos comentários. Se você conhece alguma coisa ou tem uma visão diferente, escreva aí nos comentários, fraternalmente. Vamos crescer juntos, tá bom, gente?